Queridos irmãos, a liturgia deste domingo nos convida a meditar ainda sobre o discurso do pão da vida que Jesus apresenta depois do milagre da multiplicação dos pães. Este capítulo 6 do Evangelho de João, tão rico e tão profundo que precisamos realmente de muitos momentos para podê-lo aprofundar. E neste domingo o Evangelho nos apresenta realmente a nossa postura e nos questionamos. Perante os mistérios divinos, sempre nós podemos escolher entre dois caminhos. Qual o caminho que nós queremos percorrer? O primeiro caminho, o caminho da vida. O caminho que nos abre a vida eterna desde já. Como lemos no versículo 47 deste Evangelho, quem crê possui já a vida eterna. E quem dele comer deste pão, jamais morrerá. E eu, dirá ainda Jesus, o ressuscitarei no último dia. Tem então uma vida eterna que começa já aqui e que nos leva depois também na experiência desta ressurreição dos mortos para entrarmos na glória dos santos no paraíso. Esta graça claramente é reservada para aqueles que acolhem o mistério. O segundo é o caminho da morte. O caminho que é caracterizado pela murmuração, como escutamos neste Evangelho. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: "Eu sou o pão que desce do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como então pode dizer que desceu do céu?" E Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós." A murmuração é realmente um pecado grave que São Paulo compara com a idolatria, como iremos ver em breve. Então, a característica do caminho da morte é a característica da pessoa que desconfia, a pessoa que se fecha numa esclerocardia, numa dureza do coração, como o Evangelho diz, num endurecimento da alma e da mente, uma mente que não se abre à compreensão daquilo que supera a própria capacidade de conter o mistério que sempre vai além da nossa capacidade intelectual. Vamos então examinar esses dois caminhos e perguntarmos como eu me coloco perante o mistério eucarístico de quem Jesus hoje quer nos falar mais uma vez. O caminho da morte, então, é caracterizado pela tristeza, pela desconfiança, pelos raciocínios que São Paulo chama de fortalezas da mente, como lemos no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. No versículo 4 desse capítulo, Paulo diz: "As armas de nossa campanha de combate não são carnais, mas no serviço de Deus. Elas têm o poder de destruir fortalezas, destruindo os raciocínios ilusórios." Esta fortaleza da mente é toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Arrogância é a postura de quem se acha dono da verdade e não se abre a uma verdade mais ampla, que supera a nossa capacidade intelectual. Então Paulo convida: fazemos prisioneiro todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Estamos prontos a punir toda a desobediência até que seja completa a obediência de vocês. Acreditar na palavra significa acreditar naquilo que os nossos olhos não sabem enxergar. Por isso, sabemos que o cristão enxerga mais pelo ouvido do que pelo olhar. Nós vemos o pão, mas pela palavra nós sabemos que aquele é o corpo de Cristo, a carne de Cristo e o sangue de Cristo oferecidos por nós. De fato, precisamos entender que mistério, na dimensão teológica e bíblica, não é algo irracional, mas é algo que supera o nosso conhecimento, vai além do limite do nosso cérebro. Não podemos reduzir Deus, a experiência espiritual, aquilo que a nossa pequena cabeça consegue entender. Jamais esgotaremos, então, o conhecimento de um mistério, mas sempre poderemos conhecê-lo em parte para ir além. Pois podemos entender algo do mistério, mas não compreender o mistério na nossa pequena cabeça, neste cérebro tão limitado. E vemos, por exemplo, o mistério eucarístico de que hoje o Evangelho nos fala. Deus, que do nada fez todas as coisas pela força da sua palavra, Ele que multiplica os pães milagrosamente e que ressuscita os mortos,
Ele quis, no fim da vida, entregar-nos o maior presente para estar conosco todos os dias. E na Eucaristia, consagrando o pão, disse: "Este é o meu corpo entregue por vós." E sabemos que no grego este verbo, "é o meu corpo", tem duas formas com que podemos expressá-lo. Uma forma verbal indica exatamente o ser ontológico, é realmente o meu corpo, enquanto outra modalidade do verbo ser significa exatamente representa o meu corpo, não é exatamente ontologicamente o corpo. Bom, em todos os relatos da instituição da Eucaristia que encontramos no Novo Testamento, inclusive nas cartas de Paulo, nós sabemos que sempre se usa este primeiro verbo. Nós cremos que a palavra de Cristo são constitutivas. Se tudo foi criado do nada pela força da palavra, a palavra pode transformar aquilo que nós, pelos olhos, enxergamos como pão, na presença do corpo de Cristo. Este mistério, que a teologia chama de transubstanciação, significa ir além da substância que aparece. Não cabe no meu cérebro, mas eu sei que também o meu cérebro entende, e que o Senhor sempre dá oportunidade de entender o mistério através da confirmação também da inteligência pela ciência. Por exemplo, sabemos que nós temos 170 milagres eucarísticos. 62 desses aconteceram na Itália. O primeiro, um dos mais famosos, é aquele de Lanciano, acontecido exatamente na Itália, no qual a Eucaristia se tornou exatamente carne humana, e o vinho se transformou em 5 grumos de sangue, e que este milagre, confirmado pela ciência até por cientistas ateus, mostra que cada grumo de sangue pesa sempre 15 miligramas, e que os vários grumos juntos ainda pesam 15 miligramas, e 2 grumos pesam 15 miligramas. São experiências realmente científicas extraordinárias, que abre nos nossos olhos a visão da fé, com a confirmação da ciência. E um dos últimos desses milagres confirmado pela ciência e pela Igreja aconteceu em Buenos Aires no ano 1996, enquanto exatamente o cardeal Bergoglio, atual Papa Francisco, estava governando aquela arquidiocese. E da mesma forma, sempre em todos os milagres, o sangue do grupo AB apresenta-se glóbulos brancos, ainda vivos, mesmo que pela ciência só podem viver poucos minutos fora do corpo humano, e ainda parece que sangue e carne pertencem a um homem de cerca de 30 anos que vive a agonia da morte, mas que ainda está vivo. Exatamente aquilo que nós proclamamos no mistério eucarístico. Agora, a murmuração é esta atitude de desconfiança. E é interessante que em hebraico o verbo murmurar é o mesmo verbo que se usa para expressar o verso da pomba, que fica como que remuginando dentro de si, sem tirar fora, sem expressar exteriormente a sua voz. Esta postura da murmuração é condenada por Paulo como idolatria. No versículo 10 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós lemos: "Não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor." E Paulo compara isso exatamente dizendo: "Não se tornem idólatras como alguns deles, tal como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Não nos prostituímos como alguns deles se prostituíram, e num só dia caíram 23 mil." Esta postura da murmuração é aquela que gera uma tristeza interior, uma falta de fé, uma cegueira espiritual. Interessante que para os orientais, os pecados capitais não são 7 como para nós no Ocidente, são 8. E o 8º pecado é a tristeza, uma atitude nobre, aparentemente adulta, de quem sabe criticar, mas na verdade uma postura extremamente infantil, autorreferencial, de imaturidade. Postura típica de que pensa de ter a verdade no bolso e não se abre a um conhecimento mais amplo, não se abre realmente a descobrir aquilo que é mais profundo na verdade aparente. Pensamos, por exemplo, nesses judeus que acreditam de conhecer Jesus só porque sabem que conhecem pai e mãe, mas na verdade não reconhecem Jesus porque acreditam de conhecê-lo. Quantas vezes nós, perante as aparências, perdemos a capacidade de descobrir a potencialidade do outro
matamos o outro com o nosso julgamento, com a nossa murmuração, com a nossa incapacidade de ir além daquilo que a gente enxerga, enquanto sabemos que o Pai não olha as aparências, mas olha o coração. Cada homem, não apenas Cristo, permanece um mistério a si mesmo, um mistério que só através da palavra podemos descobrir. E agora, qual é o segundo caminho, o caminho da vida que nós podemos ter na nossa capacidade de escutar a palavra de Deus? Exatamente, consiste na escuta, saber mastigar, ruminar. Interessante que quando Jesus fala comer o meu corpo, o original do grego diz mastigar. Exatamente a postura de quem sabe ruminar, como diziam os padres da igreja, a palavra de Deus. E o corpo mastigado se torna viático, caminho para a vida, como lemos na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, onde Elias escuta, no momento de desânimo, a voz do Senhor que o convida a levantar-se e comer por 2 vezes. E esta postura, levantar-se e comer, resulta a postura da ressurreição dos vários milagres que nós lemos na Bíblia. E quando um levanta e come, na verdade, toma posse da sua vida, da vida plena que Jesus veio trazer. E atentos, não sou eu que como a Eucaristia, é a Eucaristia que me assimila a si, me dá o pensamento de Cristo, me dá a força. E como para Elia, através deste pão, eu tenho força para caminhar, por isso chamado viático, o pão do caminho. E caminho rumo à vida plena, rumo ao Monte Santo de Deus, o Rebbe. Quer dizer, eu começo a viver como se vive no céu. Eu desde já experimento uma vida transformadora, uma vida que me transfigura. Interessantíssimo que São João, por exemplo, não relata a instituição da Eucaristia, como já dissemos em outras ocasiões, e isto porque para São João toda a vida de Cristo relatada no Evangelho é Eucaristia. Ele também não apresenta o trecho da transfiguração que os sinóticos nos relata, porque para João todo o Evangelho, toda a vida de Cristo é uma transfiguração que quer transfigurar a nossa vida e que quer divinizar a nossa vida. Por isso Jesus dirá: quem come deste pão viverá eternamente. E este pão é a vida do mundo. Eu sou o pão da vida, lemos no trecho do Evangelho. Quem mastigar deste pão nunca morrerá. Esta é a carne dada para a vida do mundo. É belíssimo poder entender isso. Que vida é esta? A vida divinizada, a mesma vida que nós lemos na segunda leitura, quando Paulo nos convida a não contristar o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou com um selo para o dia da libertação. E aí expulsamos do nosso coração toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Tudo isso deve desaparecer, diz Paulo, do meio de nós. E ele nos convida a sermos bons uns para com os outros, compassivos, perdoando-nos mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo. E sermos imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Viver no amor como Cristo nos amou, entregou a si mesmo, a Deus, por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. É através da Eucaristia que nós também nos tornamos oblação e sacrifício de suave odor. Ele se entregou por nós para que nós possamos nos entregar para os irmãos, fazendo da nossa vida uma Eucaristia viva na vida do mundo. O pão é transfigurado em corpo, o vinho é transfigurado em sangue, para que nós também sejamos transfigurados em corpo e sangue de Cristo para a vida do mundo. E quero terminar lembrando como realmente todos os mártires dos primeiros séculos da Igreja davam a vida pela Eucaristia. Lemos numa carta de São Cipriano Mártir, na ocasião mesmo do martírio do Papa Sisto, Valeriano, com a aprovação do Senado, decretou que bispos, presbíteros e diáconos fossem logo punidos de morte. Senadores e homens ilustres despojados de todos os bens. E se perseverassem na fé, que sejam mortos. As matronas relegadas no exílio e confiscadas dos seus bens. Muitos mártires morreram
por amor à Eucaristia. Dos papas dos primeiros 3 séculos, sobre 32, 28 foram mártires. É interessante perceber que só no sexto século da Igreja, depois de 1500 anos, nos quais, por amor da Eucaristia, o sangue dos mártires foi derramado, com a reforma luterana foi posta em dúvida a presença real de Cristo na Eucaristia. Sim, a Eucaristia é uma pedra de tropeço. É perante a Eucaristia que a nossa mente precisa denunciar, como diz São Paulo, a toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus pela força da palavra. Que a palavra de Deus seja o nosso caminho e que a Eucaristia seja o pão da vida, o viático do caminho que nos leva ao Monte Horeb, para que possamos contemplar eternamente, desde já, a presença de um Deus que nos ama e se entregou por nós. Um bom domingo para todos.